Fala, meus queridos, boa noite, professor Carlos Eduardo na área para mais uma aula de língua portuguesa. Se eu não me engano, nas minhas contagens, este é o quarto encontro, né? As coisas andam rápido, gente. Quarto encontro já. Nós estamos aí fazendo um bom estudo e tudo vai dar certo em nome de Jesus. Meus queridos, ó, na aula passada, eu fiquei com a pendência com vocês, né? Eu acho que houve quatro questões ou foram três que eu não respondi. E hoje nós iremos responder essa questão, lembrando que o objetivo não é responder a questão, é pegar o conteúdo da questão. Então a questão está lá como um pretexto para ensinar um conteúdo para você. Show de bola? Mas antes de a gente começar a aula, gente, eu senti, né, vontade de falar isso para vocês. Desde que eu estava me preparando, eu não vou falar aqui sobre religião, não entenda isso que eu estou dizendo, não, pelo amor de Deus, beleza? Exatamente, viu, Fernanda? É o mesmo. Mas vamos lá, olha só, o que é que eu quero conversar com vocês? Meus queridos, todos vocês, né, que um dia foram à igreja, que um dia leram a Bíblia, que tem algum familiar que é religioso, né, já deve ter ouvido falar numa certa história bíblica, numa passagem bíblica, em que Jesus ele cura um cego. Você já leu isso daí? Já escutou, né? Jesus ele curou um cego. E o que eu acho interessante, e isso é o que eu queria falar para vocês, é que lá na passagem bíblica diz que Jesus ele pega um barro e coloca no olho do cego. Não é assim? Quando Jesus retira aquele barro e pergunta ao homem: o que é que você está vendo? Ele diz assim: Senhor, eu vejo homens como árvores. Ou seja, a visão dele não estava legal, não. Ele estava enxergando os homens como árvores. Né? Então a visão dele não estava legal, mesmo Jesus colocando barro ali no olho dele. Mas imediatamente Jesus coloca a mão sobre os olhos daquele homem e aí ele diz que está vendo agora perfeitamente. Sabe o que é que isso me chama a atenção? E é isso que eu queria falar para vocês, é que quando Deus começa algo na nossa vida, ele nunca deixa pela metade. Deus não deixa as coisas pela metade, meus queridos, né? Então, quando a gente está estudando, quando a gente está se preparando para um concurso público, né? Quando a gente investe o nosso tempo no estudo, a gente tem muito medo de as coisas ficarem pela metade. A gente tem muito medo de continuar vendo os homens como árvores. Mas olha só, se fosse um médico ali, né? Se fosse um médico colocando o barro nos olhos daquele homem, e o homem dissesse assim: Olha, eu só estou vendo os homens como árvores. Talvez um médico dissesse: Isso é o máximo que eu posso fazer. Não tenho mais o que fazer por você. Mas Deus não deixou aquele homem vendo os homens como árvores. Deus completou a obra na vida dele. E é assim, meus queridos, quando Deus coloca um sonho no nosso coração, quando Deus coloca um propósito no nosso coração, uma vontade, né? Um objetivo, ele não deixa as coisas pela metade, gente. Certo? Ele não deixa as coisas pela metade. Então, a minha palavra para você hoje é: se você ainda está vendo os homens como árvores, tal como aquele cego que estava lá na Bíblia, pode ter certeza que vai chegar a hora certa de Jesus tocar em sua vida e você ver perfeitamente bem, certo? Então, com essa palavra de gratidão a Deus, de fé, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Deus vai nos abençoar, vai nos fazer aprender e em breve nós iremos colher o fruto dos estudos, beleza? Vamos lá, vou projetar aqui a tela para vocês, para a gente arrochar o nó. Beleza? Uma vez você fez uma comparação com o Uber, lembro. E eu nunca esqueci. É verdade, meu amigo, eu lembro desse dia. Que nós entramos em um Uber e confiamos em alguém que nem conhecemos. Devemos confiar em Deus. É exatamente isso. A gente entra no Uber, não sabe nem quem é, né? Ou no ônibus, não sabe nem quem é um motorista, e descansa, tira até um cochilo, mas a gente não tem capacidade, às vezes, de descansar na mão de Deus. Não é assim, meus queridos? Então, com essa mentalidade, vamos começar a nossa aula. Deixa eu só achar o mouse aqui, que o bicho dá trabalho, viu? Pronto. É verdade, Lucas, é isso aí mesmo, viu? É verdade. Meus queridos, ó, essa questão a gente respondeu. Aí a gente parou aqui, ó. Foi nessa questão. Ela diz assim: a formação profissional está eivada de crenças, valores e preconceitos de um sistema de representação sobre o que é polícia,
o que é criminoso, o que é mulher, o que é o menor e o que é o negro. Aponta. Pela sequência sublinhada no período acima, os termos polícia, criminoso, mulher, menor e negro são, respectivamente. Gente, eu trouxe essa questão só para ensinar um conteúdo para vocês. Tentem responder. Não. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Fernanda marcou letra D. Aida também, Regina, Jefferson, Lucas. Pessoal, olha só, eu trouxe essa questão só para trabalhar um ponto. Ó, pessoal, a anotação de vocês ainda está salva, viu? Eu vou mandar que, como eu ia terminar a aula, eu teria que mandar duas anotações separadas, mas hoje a gente termina, eu salvo o PDF e mando para vocês, beleza? É o seguinte, meus queridos, ó, sempre é uma briga, né? A diferença entre substantivo e adjetivo. É um conteúdo simples, né? Mas que muitas vezes as bancas complicam. Por exemplo, a IDECAN, a FUNCERN, principalmente a FUNCERN, gosta muito de complicar isso daqui. Professor, como é que eu vou saber a diferença segura entre substantivo e adjetivo? Eu costumo dizer que substantivo, gente, é tudo aquilo que tem um conceito. Conceito. Beleza? Se uma coisa tiver um conceito, ela é substantivo. Já o adjetivo, ele é aquela qualidade, característica. Mas eu gosto de explicar adjetivo pelo bizu, né? Existe um bizu que nos faz entender o que é adjetivo. Qual é esse bizu? Ô, André, prazer ver você aqui, meu irmão. Deus te abençoe. Vamos lá, professor. É o bizu do tão, viu? É o bizu do tão. Qual é, professor, esse bizu do tão? Toda palavra antes da qual você consegue colocar um tão, ela é adjetivo. Ah, professor, então vamos lá. Olha, na escola, até no cursinho, na faculdade, a gente aprende que adjetivo é característica, qualidade. Esse critério é seguro? Com certeza. Esse critério é seguro. Mas se você quiser uma segurança a mais, um teste a mais, é o bizu do tão. Pegou a palavra, conseguiu colocar um tão antes, ela é adjetivo. Beleza? Na tranquilidade de Jesus. Vamos testar, ó. Dê uma olhadinha nessas duas palavras aqui, ó. Felicidade. Felicidade. E aqui embaixo eu vou colocar feliz. Bom, felicidade e feliz. Meus queridos, vejam só. A palavra felicidade é adjetivo ou é substantivo? Vamos testar? Eu consigo dizer tão felicidade não. Não. Então, professor, não é adjetivo. Tem tudo para ser um substantivo. É, mas vamos testar. Olha, existe um conceito para felicidade? Existe. Se você perguntar a alguém o que é felicidade, a pessoa vai dizer: olha, felicidade é você ter saúde, é você ter paz, é você ter uma família, é você ser amado por aquelas pessoas que estão ao seu redor, né? É você poder caminhar, respirar, isso é felicidade. Então, a pessoa consegue definir o que é felicidade. Pois é. Então, se tem um conceito, isso aqui é substantivo. Show de bola. Já feliz, gente, é bem fácil. Por quê? Porque eu consigo dizer, fulano é tão feliz, Carlos é tão feliz, eu consigo dizer. Então, isso daqui, gente, é um adjetivo. Beleza? Ó, só, pessoal, que o bizu ajuda, mas você não pode se prender a ele. Por quê? Porque as palavras, elas são muito maleáveis. As palavras são muito flexíveis. Uma mesma palavra, em um contexto, pode ser uma coisa. Em outro contexto, ela pode ser outra coisa totalmente diferente, né? As palavras vão mudando de acordo com o contexto no qual estão inseridas, né? Uma palavra, por exemplo, eu chego para você e digo assim, olha, o menino saiu agora. Menino é substantivo. Mas se eu chegar para você e disser assim, olha, deixe de ser menino
Eu não estou querendo falar menino substantivo, é menino como característica, como se fosse infantil, né? Então a palavra menino, a depender do contexto, ela pode ser substantivo ou adjetivo. Não é assim? Então, olha, vocês têm que prestar atenção quando forem fazer uma questão, se ele está falando de conceito ou se ele está falando de característica. Show? Então vamos lá, professor, tentar aplicar isso aqui a, ao nosso ao nosso conteúdo, à nossa questão. Vamos lá, deixa eu só voltar aqui. Tá aqui a questão, a danada. Vamos lá, meus queridos. Ó, ele diz assim: oh, Jesus, peguei a canetinha errada. Pronto, agora vai dar certo. Ele diz assim: ó, uma representação sobre o que é polícia. Gente, olha, veja o contexto. Eu tenho o que é. Então, aqui, meu querido, ele está querendo saber qual é o conceito de polícia. O que é polícia? Então, esse o que é faz toda a diferença na questão. Esse o que é, ele está perguntando o conceito de polícia e tudo que tem conceito é substantivo. A mesma coisa acontece com criminoso, ó. Cuidado, porque se você pegasse a palavra criminoso isolada do contexto, você diria o quê? Ele é tão criminoso. É. E aí diria que é um adjetivo, não é assim? Pois é, meus queridos, mas veja que ele pergunta o que é criminoso. Ele está querendo saber, gente, então, qual é o conceito de criminoso? O que é o conceito? Então, se é conceito, é substantivo. A mesma coisa acontece aqui, gente. Olha, o que é mulher? Ele está perguntando qual é o conceito de mulher. Então, mulher, nesse contexto, é substantivo. O que é o menor? Opa! Na aula passada, na primeira questão, nós vimos que se eu tenho um artigo, o que vem depois é o quê? Substantivo, né? A mesma coisa aconteceu aqui. Eu tinha um artigo, então eu tenho aqui substantivo. Consequentemente, meus queridos, tudo isso daí é substantivo e o gabarito foi letra D. Ó, partindo dessa mesma análise, vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui. Essa questão, gente, eu não coloquei o nome, mas ela é da banca FUNCERN, certo? Diz assim: no fragmento transcrito do texto 1 existem, vocês que fazem, quantos substantivos e quantos adjetivos eu tenho aí? Fernanda já marcou letra C. Sábio marcou letra A. Levi, letra C. Regina também marcou letra A. Pessoal, olha, a dica que eu dou para vocês é que quando vocês forem fazer esse tipo de questão, né, você faz assim, gente, ó, você coloca o S de substantivo, certo? E o Azinho de adjetivo. Ó, a galera que vai fazer o concurso da UFESA e está assistindo a essa aula, a banca Compev também cobra esse mesmo tipo de questão. A Compev ama pedir que você conte substantivos e adjetivos, então já é um bizu para vocês, certo? Vamos lá.
Eu gosto, gente, de ir por classes gramaticais. Tipo assim, primeiro eu escolho uma e depois eu escolho outra, mas aqui a gente pode fazer os dois. Vamos lá. Nos dias. Opa, gente, olha, dias é um substantivo. Existe um conceito para dias? Existe, olha, dia é um momento que tem 24 horas e tal, enfim. Então, ó, nós já temos aqui um substantivo. Nos dias atuais, opa, atuais é uma característica, né? Não pode dizer tão atuais, então isso aqui é um adjetivo. Então vamos marcar aqui, ó, um adjetivo. Uma mulher, gente, olha, esse um é artigo, então mulher é substantivo. Pronto. Uma mulher magra, magra é uma tão magra, né? Uma característica, então é um adjetivo. Pronto. Mulher magra. Com a musculatura, olha, esse A é artigo, então musculatura é o quê? Substantivo. Pronto. A musculatura rígida, esse rígida é uma característica, né? Tão rígida, então isso aqui é um adjetivo. Pronto. Beleza. Indica alguém. Gente, olha, quando você pegar essas palavras como alguém, ninguém, nada, nenhum, palavras bem vagas, isso a gente chama de pronome indefinido. Pronome indefinido. Alguém, algum, nenhum, são pronomes indefinidos. Beleza? Isso aí não é substantivo. Que dispõe de alimentação. Gente, existe um conceito para alimentação? Existe. Então, isso aqui é um substantivo. Pronto, vamos marcar mais um. Alimentação balanceada. Ó, é uma característica da alimentação. Então, isso aqui é adjetivo. Beleza. Não é assim? Acompanhamento. Gente, existe um conceito para acompanhamento? Existe. Olha, acompanhamento é você ir, estar ali com a pessoa e tal, de lado dela. Então, isso aqui é um substantivo. Show de bola. Acompanhamento médico. Cuidado. Se eu chegasse para você e perguntasse qual é a classe gramatical da palavra médico, sozinha, se fosse um substantivo, existe um conceito para médico? É. Só que aqui eu tenho um acompanhamento médico. Ele está dando uma característica do acompanhamento. Médico, nesse contexto, gente, é adjetivo. Professor, deixa de coisa. É, porque esse médico ele está servindo para dar uma característica do acompanhamento. Olha, é o acompanhamento do tipo médico. É uma característica, beleza? Ó, academia. Gente, academia é o quê? Substantivo. Então, vamos colocar aqui, ó. Tratamentos. Existe um conceito para tratamento? Existe. Olha, tratamento é algo que você faz para ficar livre de algum mal. Então, isso aqui é um substantivo. Show de bola. Estéticos é uma característica do tratamento, não é? É, tratamentos estéticos. Então, é uma característica do tratamento. Isso aqui é um adjetivo. Beleza? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis adjetivos já. Entre outros privilégios. Gente, existe um conceito para privilégios? Existe. Olha, professor, privilégio é você ser mais afortunado do que alguém. Então, isso aqui é um substantivo. Beleza? Pronto, vamos lá. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito substantivos. E vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis adjetivos. Oito substantivos, seis adjetivos. Temos aqui o gabarito como letra C de contra-cheque. Show de bola? Meus queridos, vocês conseguiram compreender a questão? Alguém ficou com dúvida? Não? Pronto, então vamos fazer mais uma. Olha só. Ele diz assim, olha, a expressão nos dias atuais, em destaque no fragmento, tem natureza, vocês que fazem. Fernanda, Nara, todo mundo indo de letra D. Dara, pronto. Meus queridos, olha, essa questão, inclusive, olha, vocês vão estudar isso comigo agora, e quando terminar essas questões aqui, a gente vai lá para outro assunto, e vocês vão precisar muito. Pessoal, olha, existe uma coisa chamada de
Advérbio na língua portuguesa, beleza? Advérbio. É uma classe gramatical invariável, como nós vimos na aula passada. Lembra que eu passei o bizuzinho para você? Acho que esse bizu está até aqui, ó. Quer ver? Não, acho que eu não cheguei a salvar, não. Né? Existe uma coisa chamada de advérbio, que é uma classe gramatical invariável. Professor, o que é que o advérbio indica? Gente, ele indica circunstância, ele indica tempo, ele indica lugar, ele indica modo, certo? Ele indica causa, ele indica intensidade, intensidade, ele indica finalidade, enfim, circunstâncias em geral. Por exemplo, eu chego para você e digo assim, olha, hoje choveu. Esse hoje dá noção de quê? De tempo. Então, tudo que é tempo é advérbio. Eu digo assim, olha, eu estou em Mossoró. Esse em Mossoró é o lugar onde eu estou. Então, lugar é advérbio. Eu digo assim, olha, Joana saiu com medo. Joana saiu com medo. Gente, olha, com medo foi um modo como Joana saiu. E tudo que é modo é advérbio. Não é assim? Eu digo assim, olha, ele tremeu de medo. Ele tremeu de medo. É como se fosse, ele tremeu por causa do medo. Tudo que é causa é advérbio. João estuda muito, esse muito é intensidade, né? É advérbio. Finalidade, eu digo, olha, eu estudo para passar, esse para passar da noção de finalidade, não é assim? E se você prestar atenção, meus queridos, ele diz assim, olha, nos dias atuais. É como se fosse assim, olha, hoje em dia, né? Atualmente, isso aqui dá noção de tempo, gente de tempo. E tudo que é tempo na gramática a gente chama de advérbio. Consequentemente, o nosso gabarito é letra D. Certo? Vamos a mais uma. Ele diz assim, ó. Acho que é a última questão. Não, não. Nos dias atuais, uma mulher magra, enfim, aquele trecho que a gente já leu, né? Aí ele pergunta sobre o vocábulo que, em destaque no fragmento, né? Assume valor de. Vamos lá, qual é o valor que ele assume, meus queridos? Fernando marcou letra B. Dar a letra D. Vamos lá, meus queridos. Ó, ele diz assim: ó, uma mulher magra, com a musculatura rígida, indica alguém que dispõe. Gente, eu poderia dizer assim, alguém o qual dispõe, né? Professor, então se eu trouxe trocar por qualquer coisa que envolva qual, isso aqui é um pronome relativo, né? Eu não poderia pensar, por exemplo, indica alguém isso, né? Não ficaria legal. Então, nesse caso, ó, eu conseguiria trocar por o qual. Então, se eu conseguir trocar por o qual, isso aqui é um pronome relativo. Por isso, o gabarito foi letra D. Beleza? E para ver se vocês estão bons nesse assunto mesmo, vamos responder a última questão, que diz assim, ó. A partícula aqui pode exercer diferentes funções do texto, né? Dependendo das relações sintáticas que ela desempenha em relação às outras palavras que a acompanham. Hein?
Não prestamos atenção suficiente no que nos faz sentir bem. A partícula que está exercendo função gramatical de. Vocês que fazem. Bom, ela tá respondendo aí com força, viu? Letra C, letra C. Vamos lá. Galera, vocês lembram que para o que ser pronome relativo, você troca por qualquer coisa que envolva qual? Já para ele ser conjunção integrante, a gente troca por isso, disso ou nisso. Não é assim? Então vamos lá, ó. Eu chego para vocês e digo assim, olha, não prestamos atenção suficiente no que nos faz sentir bem. Não prestamos atenção suficiente nisso. Consigo trocar por nisso, conjunção integrante na veia, gabarito letra C de contra-cheque. Beleza? Meus queridos, e assim a gente finaliza as questões da aula passada. Ei, se a gente parar para pensar quantas questões a gente já respondeu dentro de 3 aulas, já foi um monte, viu? Porque, olha, na primeira aula já teve questão. Na segunda aula, questão. Na terceira aula, questão com força. E hoje vocês vão responder mais questões comigo, beleza? Então vamos lá, vou deixar salvo aqui para conseguir transformar em PDF. Pronto, professor, vamos lá. E hoje, pessoal, é o seguinte, ó. Esse é um assunto, né, que para mim ele é irrenunciável. Alguns colegas, e eu digo isso com todo respeito aos meus amigos que são professores de português, eles não trabalham esse assunto, né? Eles não trabalham em turmas regulares, não trabalham, certo? Eu faço questão, gente, de trabalhar, porque para mim isso aqui é o divisor de águas. Qual é, professor? O assunto verbos, gente. Né? Existe uma classe gramatical chamada de verbos, e essa classe gramatical, ela é imensa, né? Ela é imensa. E quando a gente estuda verbos sozinhos, às vezes a gente comete alguns equívocos. Por exemplo, nós vamos, sei lá, estudar tudo de verbo. Meu querido, você não precisa saber tudo de verbo para passar em um concurso, né? E isso até é interessante, é o tema da nossa aula, é o que eu preciso saber de verbos para passar em concurso. Você não precisa. É, minha amiga, mas isso é normal, viu, Dá, né? É bem normal e fico feliz pelo seu resultado. Então, meus queridos, é o seguinte, olha, eu confesso para vocês, e vocês não vão espalhar isso para ninguém, não, que no começo da minha carreira eu cometi um excesso muito grande ensinando verbos. Gente, às vezes eu levava 4 aulas para explicar verbos, e eu ficava perguntando como é que o pobre daqueles alunos aguentava, meu Deus do céu. Eu falava tudo que eu sabia de verbos. O que eu sabia, tá lá, botava tudo, né? E aí, galera, o que é que acontece? Não precisa, gente. Sabe como é que você passa em um concurso? O que é que você precisa saber para saber ver, para aprender verbos, para usar verbos? É a árvore dos verbos. Se você aprender comigo a árvore dos verbos, já era. Você tem o suficiente para ramificar um pouquinho e aprofundar mais à frente. Professor, então o nosso objetivo hoje é construir a árvore dos verbos. Beleza. Vamos construir a árvore dos verbos. Beleza? E eu começo, gente, definindo verbos, tal como a gente aprende lá na escola. Porque na escola você vai aprender assim: 3 divisões. Verbos, o que é isso, professor? Aí lá na escola você aprende o quê? Que verbos é tudo aquilo que indica ação, tudo aquilo que indica ação, indica fenômenos da natureza, beleza? Indica estado, estado ou mudança de estado. É assim que a gente aprende na escola. Show de bola, professor. Professor, esse conceito é errado de forma alguma. Esse conceito ele não é errado, beleza? Só que ele é um pouquinho incompleto.
Por quê? Vamos lá. Ele dá certo em todos os casos? Não. É por isso que você vai ter que aprender mais algumas coisas comigo hoje. Vamos lá. Eu chego para você e digo assim: olha, vender. Vender é uma ação, então é verbo. É. Pular é uma ação, então é verbo. É. Nevar é um fenômeno da natureza, então é verbo. É. Então tá tudo dando certo. Mas há casos, gente, que a pessoa chega para você e diz assim: olha, alegre. Alegre, gente, é um estado emocional em que a gente se encontra. É um estado, mas não é verbo. A pessoa chega para você e diz assim: vento. Vento é um fenômeno da natureza, mas vento não é verbo. E, professor, então esse conselho, em certos momentos, é falho. Sim, esse conceito, em certos momentos, é falho. E aí, professor, qual é o conceito legal? É só você dizer que verbo é tudo aquilo que você consegue conjugar. Verbo é tudo aquilo que é conjugável. Professor, e o que é isso? Conjugável. Conjugável, gente, é quando você consegue distribuir nas pessoas do discurso. E é, professor, é. Quando você pega uma palavrinha e consegue distribuir nas pessoas do discurso. Quais são, professor, as pessoas do discurso? Olha, eu, tu, ele, nós, vós e eles. Beleza? E aqui, pessoal, ó, se você pega uma palavrinha e consegue distribuir em alguma dessas casinhas aí, não precisa ser em todos. Ah, professor, para ser verbo tem que distribuir em eu, tu, ele. Não. Até porque há verbos que nós chamamos de defectivos, né? Eles não têm todas as conjugações. Há verbos que só tem uma conjugação. Beleza? Então vamos lá. Olha, se você pega uma palavra e consegue conjugar, ela é verbo. Por exemplo, por que aqui vender, professor, é verbo? Ah, é porque indica uma ação? Não só por isso. Vender é verbo porque eu consigo conjugar. Eu consigo dizer eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis e eles vendem. Então eu consigo conjugar. Por que é, por exemplo, que cantar é verbo? É porque indica uma ação? Não, é porque eu consigo conjugar. Eu canto, tu cantas, ele canta, então eu consigo conjugar. Então, se alguém chegar para você e perguntar o que é verbo, você quer responder com total propriedade, é só você dizer, é tudo que eu consigo conjugar. Pronto, beleza? Aí vamos lá, professor. Esse conceito que está aqui, eu vou descartar, essa coisa de indicação, de indicar estado, de indicar mudança de estado. Isso aqui eu vou descartar? Não, você não vai descartar isso aqui, beleza? Porque por meio disso daqui, você já vai pegar subclassificações para o verbo. Como assim, professor? Ó, se o verbo indicar estado ou mudança de estado, você vai dizer que esse verbo é um verbo de ligação. Ligação. Geralmente, galera, o pessoal aprende verbo de ligação decorando. Não necessita, certo? Não precisa você aprender verbo de ligação decorando, não. Beleza, professor. E esses verbos que indicam ação e fenômeno da natureza, você vai dizer que são verbos nocionais. Nocionais, beleza? Os verbos de ligação, gente, é bem tranquilo de você aprender, porque eles não se dividem, professor, não, eles não se dividem. Já os verbos nocionais, eles se dividem, gente. Os verbos nocionais vão se dividir. Vamos lá, professor, como? É quando você, ó, apresenta dois tipos de verbos nocionais. Quais são, professor? Os verbos nocionais, eles podem ser transitivos, pode ser transitivo, ou esse verbo, gente, ele pode ser intransitivo. Intransitivo, beleza? Professor, como é que a gente vai aprender isso aqui? Bem simples, gente. Ó, vamos começar pelo intransitivo. E eu vou pedir que aí no seu material, ó, você dê um grifo aqui no in. Você vai grifar, ó, aqui o in. Pronto. Intransitivo. Tu grifa o in. Show de bola, professor. Vamos lá, o que é que acontece? O que é que significa in na língua portuguesa, hein? O que é que significa in na língua portuguesa? Aplica aí a uma frase, a um contexto, olha.
In na língua portuguesa significa não, né? Eu digo assim, olha, infeliz é uma pessoa que não é feliz. Então, olha, sempre que você pegar um nome intransitivo, você vai lembrar que intransitivo começa com in, e esse in significa o quê? Não, beleza? Significa não. Professor, e o que é que isso tem a ver com o verbo intransitivo? Tudo, olha. Porque o verbo intransitivo é aquele que não, não tem complemento. Ele não tem complemento. Show de bola, professor. Não tem complemento. Vamos usar um pouquinho a lógica. Se o verbo intransitivo é aquele que não tem complemento, qual é a característica do transitivo, hein? É o contrário, não é não? O verbo transitivo é aquele que tem complemento. Show de bola. Tranquilo, professor. Até agora, tudo bem. É. Só que aqui embaixo, gente, eu vou colocar uma atenção para você, certo? Então, observação aqui, ó. Observação. Você vai dar um destaque aí imenso no seu caderno, porque é isso aqui que faz você entender. Lembra que há pouco tempo eu disse para vocês o que era um advérbio? Advérbio é tudo aquilo que indica tempo, indica modo, indica lugar. Não foi assim? Foi, professor. O senhor mostrou. Então, você vai colocar aqui, gente, olha. Advérbio. Ó, advérbio não é, não é complemento, complemento verbal. Certo? Advérbio não é complemento verbal. Isso. Então, vamos lá, professor. Dê uma olhadinha aqui. O senhor está mostrando para mim o seguinte: vamos fazer uma recapitulação. Nós estamos estudando verbos. O senhor mostrou que na escola a gente aprende que verbo é tudo aquilo que indica ação, fenômeno da natureza e estado. Isso não é errado, mas é incompleto, porque a característica principal de um verbo é ser conjugável. Eu consigo dizer eu, tu, ele, nós, vai dizer, você consegue conjugar. Entretanto, eu não descarto essa classificação de ação, de estado. Por quê? Porque essa classificação em si, ela me subprojeta classificações do verbo. Por exemplo, se o verbo indicar ação e fenômeno da natureza, ele vai ser nocional. Já se ele indicar estado, ele vai ser um verbo de ligação. Show de bola, professor. E os verbos nocionais, professor, eles são os únicos que apresentam ramificação, né? Porque o verbo que indica estado, ele é só de ligação e acabou. Se já o nocional, não. Ele pode ser transitivo e intransitivo. Vamos lá, professor. Olha, quando eu digo intransitivo, o senhor me falou que esse in significa não. Então, sempre que eu pegar um nome intransitivo, eu vou lembrar o quê? In significa não. O verbo intransitivo é justamente aquele que não tem complemento. Beleza? Já o transitivo, consequentemente, ele é o contrário, ele tem um complemento verbal, tá? Complementar o seu sentido, beleza? Vamos lá, professor. Deixa eu tirar aqui só para salvar logo, porque essa aula eu não quero perder por nada. Pronto, já está salvo. Não, show de bola, professor, já está salvo. Vamos pegar alguns exemplos. Professor, mas tem uns tipos de verbos transitivos. Olha, calma que a gente chega já lá, beleza? Vamos pegar aqui 3 exemplos. Vou colocar, na verdade, 4 exemplos. 2, 3, 4. Pronto. Primeiro exemplo vai ser assim, olha. Carlos mora em Carlos mora em Mossoró. O segundo é Carlos saiu com medo
Carlos saiu comer. Terceiro caso vai ser Carlos vive em paz. E o último caso é Carlos pensou em estudar. Carlos pensou em estudar. Beleza. Meus queridos, olha, em todas essas frases eu tenho um verbo. E quando você for fazer suas análises, você tem que começar essas análises marcando o verbo. Vamos marcar o verbo em todas as frases, ó. Eu venho aqui, marco o verbo. Vamos com calma hoje, não tem pressa. Vamos aprender. Venho aqui, ó, marco o verbo. Show de bola. Venho aqui, marco o verbo. E venho aqui, marco o verbo. Pronto, professor. Sempre que eu for analisar o tipo de verbo, a transitividade do verbo, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que marcar. Para ficar melhor de você analisar, tu coloca um Vzinho embaixo, ó. Coloca um Vzinho debaixo do verbo, para dizer que isso aqui é um verbo. Pronto. Vamos lá. A minha missão, por enquanto, é olhar se esses verbos são transitivos ou intransitivos. Como é que eu faço isso, gente? Olha, você sempre vai fazer o passo a passo. Qual é o passo a passo? Primeiro passo, marque o verbo. Segundo passo, olhe o que tem depois. E é, professor, é. Olhe o que tem depois. Pronto, vamos lá. Carlos mora em Mossoró. Gente, esse em Mossoró dá noção de quê, hein? Carlos mora em Mossoró. Isso aqui dá noção de lugar. E tudo que é lugar na gramática, eu vou chamar de quê? De advérbio. Opa, opa. Vamos lá, volte aqui comigo. Olha a observação que eu coloquei lá embaixo. Advérbio não é complemento verbal. Advérbio não é complemento verbal. Então, o que é que está acontecendo aqui? Eu estou olhando para o verbo mora e depois dele não tem complemento. Porque advérbio não é complemento verbal. Como é o nome do verbo que não tem complemento? É o que? Verbo intransitivo. Ah, professor, entendi. Então, cuidado, gente. Olha, aquele método que a gente aprende na escola, às vezes não dá certo. Esse aqui é mais seguro. Carlos mora em Mossoró. Professor, eu olhei, vi que depois tinha um advérbio e lembrei que advérbio não pode ser complemento verbal. E se advérbio não pode ser complemento, o verbo não tem complemento, ele é intransitivo. Beleza? Meus queridos, o primeiro exemplo, vocês conseguiram entender? Não. O primeiro exemplo deu certo. Pronto. Vamos fazer o segundo, olha, do mesmo jeito. O que é que você faz? Marquei o verbo, olha o que tem depois. Marquei um verbo, olha o que tem depois. Carlos saiu com medo. Gente, esse com medo, na noção de quê? Hein? Com medo. É o modo como Carlos saiu, é. E tudo que é modo na gramática a gente chama de advérbio. Show de bola, professor. A mesma coisa aconteceu aqui, professor. Né? Vou grifar aqui. Sim, professor, o senhor esqueceu de classificar. Foi mesmo, ó. Advérbio, professor. Então, advérbio não é complemento verbal. É. Se o verbo não tem complemento, ele é intransitivo. Vamos olhar aqui embaixo. Carlos vive em paz. É o modo como Carlos vive. Então, isso aqui também é advérbio. E advérbio não pode ser complemento verbal. Eu tenho aqui um verbo intransitivo. Show de bola. E esse último, gente? Vocês fazendo o mesmo passo a passo, vocês diriam que esse último é um verbo transitivo ou ele é um verbo intransitivo? Quero que vocês me ajudem. Vamos lá. É transitivo ou intransitivo?
Dara respondeu, só Dara. Sábio também respondeu. O que mais? Regina também concorda. Vamos lá, então. Meus queridos, ó, qual é a técnica que eu ensinei para vocês? É só olhar o que tem depois. É só olhar o que tem depois. Vamos lá. Carlos pensou em estudar. Meus queridos, em estudar da noção de tempo? Não. Da noção de modo? Não. Da noção de lugar? Não. Da noção de intensidade? Não. Então isso aí não é advérbio? Não, professor. Opa! Se não tem advérbio depois, significa que tem complemento, né? Significa que tem complemento. Imagine só, galera, eu chego para você e digo assim, ei, vem cá, deixa eu dizer um negócio, diga aí, Carlos pensou. Aí ficou parado, né? Pensou em quê? Termine a frase. Se eu chegar para você e disser Carlos pensou, você vai dizer complete a frase. Pensou em quê? Então, olha, aqui tem complemento. Veja que depois não tem advérbio. Não tem advérbio depois. Então, se não tem advérbio, o verbo tem complemento. E o nome do verbo que tem complemento é verbo que? Transitivo. Professor, mas eu lembro que lá na escola a gente tinha que classificar verbo transitivo direto, indireto. É isso que eu vou mostrar para você agora, gente. Ó, porque é o seguinte: com o verbo intransitivo, ele é intransitivo e acabou-se. Já o verbo que é transitivo, ele se ramifica. E é, professor, é, mas é bem tranquilo. Ó, vou fazer um mapinha para você aqui. Verbo transitivo. Beleza? Verbo transitivo. Veja só. Professor, o verbo transitivo é aquele que tem um complemento. É. Só que esse complemento, gente, ele pode aparecer de três formas. Três forminhas para vocês. Quais são, professor? Ele pode ser um complemento. Vamos lá. Ele pode ser um complemento direto, direto. Ele pode ser um complemento indireto. E ele pode ser bitransitivo. Bitransitivo. Professor, o que é isso? Bitransitivo. Gente, é o seguinte, olha, esse bitransitivo a gente vai estudar por último, porque ele praticamente é uma junção do direto com o indireto, beleza? Professor, e vamos lá. Dê um exemplo aí, pelo amor de Deus. Quando ele é transitivo direto, como é que eu vou saber? Bem simples, ó. Quando ele é transitivo direto, gente, ele vai aparecer para você sem preposição. Sem preposição. Já quando ele é indireto, ele vai aparecer com, com preposição. Beleza? Vocês lembram, né? Lembram que eu mostrei para você a musiquinha das preposições, beleza? Professor, mas tem mais um bizu que me ajude? Tem. Qual é o bizu que me ajuda? É o bizu das perguntinhas, ó. O bizu das perguntinhas, professor, é quando o verbo é transitivo direto, você consegue perguntar a ele o que, ou você consegue perguntar quem. E é, professor, é. Professor, já quando ele é transitivo indireto, aí a pergunta que você vai fazer, ela vai aparecer com preposição. Você vai perguntar de que ou de quem, beleza? Em quem, em quem, com quem. Você vai perguntar a quem,
Beleza? Ou seja, quando o verbo for transitivo indireto, a própria pergunta que você fizer ao verbo, ela será introduzida com preposição. É mesmo, professor? É, beleza? Ela vai ser introduzida com preposição. Já o verbo transitivo direto, não. O verbo transitivo direto, você pergunta o que ou quem. Ou seja, a pergunta ela vem sem preposição. Professor, pelo amor de Deus, volte o exemplo para a gente entender. Ó, veja só, esse verbo aqui, olha, Carlos pensou em estudar. Vocês já sabiam que esse verbo era transitivo, porque ele aceitou um complemento. O complemento, gente, é o que vem depois dele. Esse complemento, ele vem com preposição ou sem preposição? Gente, olha, tá aqui. Ele vem com preposição. Então, se ele vem com preposição, ele é um verbo transitivo indireto. Ele é um verbo transitivo indireto. Professor, entendi, ó. E se eu fizesse uma perguntinha, qual seria a pergunta? Olha, Carlos pensou em quem? Opa, a própria pergunta que você faz ao verbo já aparece com preposição. Então, se ele aparece com preposição, isso aqui é um verbo transitivo indireto. Professor, o senhor falou que o que vem depois de um verbo transitivo é o complemento, né? É. O que vem depois de um verbo transitivo é o complemento. Aí veja só, professor, a gramática ela é assim, ela chama complemento de complemento? Não, gente, ó. A gramática não diz assim, o que vem depois do verbo transitivo é o complemento. A gramática diz assim, olha, o que vem depois do verbo transitivo é o objeto, professor. Então, objeto e complemento é a mesma coisa? É. Então, quando eu digo assim, olha, em estudar é o objeto do verbo. É. É a mesma coisa de eu estar dizendo, é o complemento do verbo. Beleza, professor. Só que a gramática vai querer saber se esse objeto é direto ou indireto. Gente, o verbo não é transitivo indireto? É, professor. Então, o objeto também será um objeto indireto. Ai, professor, é muito difícil. É não, vou colocar mais uns exemplos aqui para você entender. Ó. Dê uma olhadinha nesses dois casos que eu vou mostrar para você, beleza? Ó, primeiro caso e segundo caso. Primeiro caso vai ser assim, olha. Eu, eu compre, eu compreendi o um conteúdo. Eu compreendi o conteúdo. Tudo bom. E aqui vai ser assim, olha. Eu, eu conto com, eu conto com você. Show de bola. Vamos analisar, gente, esses dois verbos comigo, ó. Primeiro, eu compreendi o conteúdo. Tá aqui o verbo, ó, compreendi. A gente vai marcar e vai colocar um Vzinho aqui embaixo. Meus queridos, vocês diriam que esse eu compreendi, esse compreendi, ele é um verbo transitivo direto, né? Ele é um verbo transitivo indireto, ou ele é um verbo intransitivo? Ele é o quê? Ele é transitivo ou intransitivo? Vamos começar assim? Ele é transitivo ou ele é intransitivo? Ó, tem advérbio depois dele, o conteúdo é advérbio? Não, professor, é não. Né? Então, se não tem advérbio depois, ele tem complemento. Ele é um verbo que transitivo. É tanto que se alguém chegasse para você e perguntasse, ei, eu compreendi, automaticamente você diria, beleza, complete a frase, compreendeu o quê? Pede complemento, então é um verbo transitivo. Vamos olhar o que tem depois dele? O conteúdo. Meus queridos, apareceu preposição depois dele? Não, ó. Então ele apareceu sem preposição. Se ele aparece sem preposição, ele é um verbo transitivo direto. E a prova de que ele é um verbo transitivo direto é que se você fizesse uma pergunta a ele, qual seria a pergunta? Eu compreendi o quê?
Então você pergunta o que é o verbo. Quando o verbo, né? Quando você consegue perguntar o que é o verbo, ele é transitivo direto. Então isso aí é um verbo transitivo direto. Beleza, professor. Só que o senhor falou também que quando eu tenho um verbo transitivo, o que aparece depois dele é complemento. É. Se eu tenho um verbo transitivo, depois dele aparece o complemento. Só que a gramática vai chamar esse complemento de ob, objeto. É mesmo, professor, objeto. É. Ele é direto ou indireto, meus queridos? Ó, o verbo é transitivo direto, então o objeto também vai ser um objeto direto. Beleza, professor. Tranquilo, show de bola. Vamos olhar aqui, olha. Eu conto com você. Vamos lá, ó. Eu conto. Beleza? Vizinho de verbo. Tem advérbio depois? Tem um advérbio depois? Tem não, professor. Então tem complemento. Verbo transitivo. Show de bola, professor. Só, professor, que quando eu olho para o que tem depois, depois apareceu a preposição. Apareceu preposição. Ele apareceu com preposição, professor. Foi. Se ele vem com preposição, ele é um verbo transitivo indireto. E a prova disso é que se você olhasse para essa frase, olha, eu conto com quem? Com você, né? Tem preposição. Show de bola, verbo transitivo indireto. E aí, professor? O que vem depois é o quê? O objeto indireto. Meus queridos, vocês conseguiram compreender isso? Tá legal, ficou bacana, deu certo? Ou alguma dúvida que você não entendeu, alguma coisa que você gostaria de falar? Foi embora, né? Ninguém tem dúvida, não. Professor, só que eu estou preocupado. Por quê, homem? Sabe o que é, professor? É que quando o senhor mostrou aqui, ainda tinha esse bitransitivo. Esse é que é fácil. Esse é que é tranquilo. Ó, sabe o que é que eu vou mostrar para você? Um bizu. Gente, olha, bitransitivo. Grife esse bi. Ó, grife esse bi. Pronto, professor, grifei. O que é que significa bi na língua portuguesa? Gente, bi significa dois na língua portuguesa. Quando você tem a palavrinha bi na língua portuguesa, ela significa dois, beleza? E o que é que isso tem a ver, professor? Olha, o verbo bitransitivo é aquele ao qual você consegue fazer duas perguntas. Duas perguntas ao mesmo tempo. Você olha para um verbo e faz duas perguntas ao mesmo tempo. Você precisa fazer essas duas perguntas ao verbo. E é, professor? É. Aí, professor, é só fazer as duas perguntas? Não. Você tem que fazer as duas perguntas e, além disso, você tem que achar na frase a resposta para essas duas perguntas. Se você olhar para um verbo, fizer duas perguntas a ele e depois você achar a resposta para essas perguntas, ele é bitransitivo. Só tem um detalhe, gente, olha, o verbo bitransitivo, ele também pode ser chamado de verbo transitivo direto e indireto, VTDI. Tanto faz, né, professor? Eu posso chamar de bitransitivo ou verbo transitivo direto e indireto. Eu gosto mais de bitransitivo porque é mais fácil da gente pegar. Beleza? Vamos lá, professor. Mostra a gente aí, pelo amor de Deus. Mostra. Olha essa frase aqui, ó. Eu, eu. Opa, ficou tão feio esse F. Eu ofereci o melhor a você. Olha aqui. Eu ofereci o melhor a você. Meus queridos, ó, temos aqui o verbo oferecer. Vamos olhar esse danado? Vamos olhar esse danado. Tá aqui. Se você fizesse perguntas ao verbo oferecer, qual seria a pergunta? Vamos pensar um pouquinho, ó. Eu ofereci o quê? Eu ofereci o quê? Beleza. Mas eu ofereci a quem?
Pronto. Já fiz duas perguntas. Tem de tudo para esse verbo ser bitransitivo. Agora eu só preciso achar a resposta para essas perguntas. Ofereci o quê? O melhor. A quem? A você. Tem as respostas. E olha, aqui tem preposição. Então, aqui é o objeto indireto, porque veio com preposição. E aqui não tem preposição, então é o objeto direto. Então, em resumo, gente, o verbo bitransitivo, né? Vou até colocar aqui que ele é bitransitivo. Bitransitivo. O verbo bitransitivo é aquele verbo ao qual você faz duas perguntas e na mesma hora você também acha as duas respostas para essas perguntas. Beleza? Na tranquilidade de Jesus. Show de bola. Deu para entender, meus queridos? Acho que sim, né? Ninguém disse nada. Pronto. Então vamos lá, professor. Olha, voltando à árvore dos verbos. Veja só. A gente já estudou o verbo transitivo, já estudou o verbo intransitivo, mas está faltando o verbo de ligação. Pois não é, rapaz? Verbo de ligação. É, vamos estudar então. Deixa eu só tirar aqui para salvar. Pronto. Eu morro de medo de esquecer de salvar e vocês ficarem sem o conteúdo. Vamos lá. Pronto. Professor, e o verbo de ligação? É bem tranquilo, gente. Bem facinho o bichinho, rapaz. Não dá trabalho a ninguém. Você vai botar aqui, olha. Verbo de ligação. Já já, pessoal, a gente está na teoria, mas já já vocês vão praticar muito, beleza? Vão praticar muito. Verbo de ligação. Professor, para que serve um verbo de ligação? Para ligar. É a melhor resposta que eu poderia dar a você. Um verbo de ligação serve para ligar. Beleza, professor, mas ligar o quê? Dois termos. O verbo de ligação, ele vai ligar um sujeito a um predicativo. A um predicativo do sujeito. Pronto. Beleza? Então, o verbo de ligação, gente, é como se ele fosse a ponte. A ponte. Ó, ele serve para ligar. Ó. Ele vai ligar o predicativo do sujeito ao sujeito. E quem é meu aluno já sabe do bizu que eu passo. A observação. Qual é, professor, a observação? É essa aqui. Ó. Só há verbo de ligação se houver predicativo, predicativo do sujeito. Ó, pessoal, é a parte mais importante que você deve colocar aí. Só há verbo de ligação se houver predicativo do sujeito. É a parte mais importante. Só há verbo de ligação se houver predicativo do sujeito. Beleza? Então vamos lá, professor. E o que é isso, professor? Predicativo. O que é um predicativo? Eu não sei o que é um predicativo. Bem simples, gente. Ó. O predicativo é uma qualidade. É uma característica que você dá ao sujeito, né? É uma característica que você dá ao seu sujeito. E é, professor, é. Quando eu falar predicativo do sujeito, é a mesma coisa de característica do sujeito, qualidade do sujeito. E só há verbo de ligação se houver predicativo. Professor, por que, é que o senhor está insistindo tanto nisso? É porque, gente, olha, eu sei que um dia vocês já pegaram uma listinha de verbos que são de ligação. A gente aprende na escola a listinha. Ó, essa listinha eu vou passar também, gente. Quais são os verbos que geralmente são de ligação? Verbo ser, verbo estar, verbo continuar, verbo tornar-se, verbo permanecer,
verbo ficar, verbo parecer, verbo andar. São verbos que geralmente estão de ligação. O que é que a galera faz? Decora. O verbo ficar sempre vai ser de ligação. O verbo andar sempre vai ser de ligação. Não, gente. Certo? Não é assim. Vamos pegar um exemplo. Olha. Eu chego para você e digo assim: olha, Carlos, Carlos ficou. Carlos ficou feliz. Vamos lá. Nessa frase aqui, eu posso dizer que eu tenho um verbo de ligação? É só você. Ah, professor, posso porque é o verbo ficou. Tá ali, o senhor colocou na listinha. Não é assim. Só há verbo de ligação se houver predicativo do sujeito. Beleza? Então vamos lá, ó. Primeiro, tem sujeito. Quem é o sujeito? Quem foi que ficou feliz? Tá aqui o Carlos, ó. É o sujeito. Ficou é o verbo. Esse feliz é o quê, professor? Feliz é uma característica que eu estou dando a Carlos. É. Então, se é uma característica, isso cria um predicativo. Show de bola. Pronto, professor, tem predicativo. Aí sim, você pode dizer que o verbo é um verbo de ligação. Mas se eu pegasse essa mesma frase e fizesse assim, olha, Carlos ficou, Carlos ficou na sala. Carlos ficou na sala. Será que aqui eu também poderia dizer que é um verbo de ligação? Olha, você tem um sujeito, tem um verbo. E esse na sala dá noção de quê, hein? Na sala. É o lugar onde Carlos ficou. Então, isso aqui é um advérbio. Pessoal, só há verbo de ligação se houver predicativo do sujeito. Só há verbo de ligação se houver predicativo do sujeito. Tem predicativo? Tem não, então não é de ligação. Que tipo de verbo é esse, então? Olha, advérbio não é complemento verbal. Então, se não tem complemento, é um verbo intransitivo. Olha aí que interessante. O mesmo verbo, a mesma frase. Galera, se você pegar isso, ó, de só há verbo de ligação, se houver predicativo do sujeito, você não erra, não. Você não erra. Show de bola, gente, deu para entender o que é um verbo de ligação, direitinho, sim. Professor, uma vez me disseram que o predicativo é algo que está dentro do sujeito. Não, essa informação ela não é verídica, viu? Pelo contrário, o predicativo ele fica fora do sujeito, mas se refere ao sujeito. Explico sim, Levi. Professor, você poderia explicar o conceito de predicativo do sujeito novamente? Explico, Levi, olha. Predicativo do sujeito é toda característica que você dá ao sujeito. É toda característica dada ao sujeito. Ó, Carlos ficou feliz. Feliz é uma característica de Carlos, por isso que é um predicativo. Olha só, Nara fez uma pergunta muito importante. Predicativo do sujeito, posso dizer que é adjetivo? É o seguinte, olha, adjetivo é a classe gramatical. E predicativo é a função que essa classe desempenha. Beleza? Então é uma coisa pela outra. Quando eu digo adjetivo, é a classe gramatical. Quando eu digo predicativo, é a função sintática que essa classe desempenha. Show de bola? Meus queridos, é o seguinte, olha, nós já pegamos aqui essa parte, exatamente, essa parte de verbos, e eu queria muito ir para um momento prático com vocês, beleza? Muito mesmo. Vamos lá, professor, para um momento prático com a gente na hora, vamos lá. Vamos fazer umas questões, gente, para reforçar? Ó, a gente já tem um bocado de anotação. Vamos fazer umas questões para a gente reforçar? Bom, essa questão da IDECAN, ela resume todo o conteúdo que você acabou de ver comigo. Ela diz assim, olha, a regência verbal trata-se da relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os complementam ou os circunstanciam. Tem por base essa definição, marque o item que traz uma informação correta sobre essa relação. Vocês que fazem, pode fazer com calma, certo?
Não, Fernanda já marcou. Letra D. A galera tá indo de letra D aí. Vamos lá? Ó, diz assim. Mesmo os que nascem em maternidade. Deixa eu só achar o mouse aqui, tá aqui. Ó, mesmo os que nascem, tá aqui o verbo nascem, né? Em maternidade. Professor, olha, em maternidade é o lugar onde eles nascem. Então, isso aqui é um advérbio. Advérbio, o senhor ensinou que não pode ser complemento verbal. Então, esse verbo, ele é intransitivo. É. Aí ele diz assim, o verbo nascer é transitivo indireto? Não. Esse verbo é intransitivo. Beleza? Pronto. B. Outra provocação foi perder a metade dos seus 10 irmãos. Meus queridos, ó, se você pegasse o verbo perder e fizesse uma pergunta a ele, qual seria? Perder, perder. Qual seria a pergunta que você faria esse verbo? Perder o quê, professor? Perder o quê? Se você pergunta o quê a um verbo, o que, ele é o quê? Verbo transitivo direto. Aí ele diz que o verbo perder é bitransitivo? Não, nada disso. Vamos lá, ó. Não gostou nada daquilo. Vamos lá, professor. Não gostou. Faça uma perguntinha. Não gostou de quê? De quê? Eita, professor. A pergunta vem com preposição. Se vem com preposição, esse verbo é transitivo indireto. É. O verbo gostar é transitivo direto? Não, é indireto. Professor, só sobrou a letra D como gabarito. Foi. Só sobrou a letra D como gabarito. Vamos entender por quê? Ele diz assim, ó. Parece que a ideia era lhe dar uma terrinha. Aí ele diz assim, o verbo dar é bitransitivo. E os termos lhe e uma terrinha, seus objetos. Vamos ver, olha. Parece que a ideia era lidar. Lidar. Lidar o quê? Mas dar o quê? A quem? Opa, tem duas perguntas. Tem de tudo para ser bitransitivo. Vamos tentar achar a resposta. Dá o quê? Uma terrinha. Achei a primeira resposta. A quem? Vixe, professor, não tem não. A resposta tem. Li, gente. Sabe o que é que significa li? Li significa a ele. É como se fosse dar uma terrinha a ele. Então, tem as duas perguntas e as duas respostas. Gabarito, letra D. Tá vendo? Essa questão, acho que assim, de certa forma, ela resumiu 90% do que vocês estudaram comigo aqui hoje. Beleza? Vamos a mais uma? Ó, ele diz assim: em se tratando de transitividade verbal, assinale a alternativa correta quanto ao termo sublinhado. Vocês que fazem.
Letra C, letra C. Ô, povo sabido. Vamos lá. Olha só, ele diz assim, olha, assim surgiu a música. Gente, olha, surgiu o quê? Surgiu o quê? Verbo transitivo direto. Olho para um verbo, consigo perguntar o que é verbo transitivo direto. Nada de verbo transitivo indireto, não. Ah, professor, mas tem esse A depois, não é? Não, esse A é um artigo, gente. B. Ele ouve as batidas. Ele ouve o quê? Verbo transitivo direto. O homem percebeu todo esse potencial. Percebeu o quê? Percebeu o quê? Verbo transitivo direto, gabarito letra C de contra-cheque, que é uma delícia. Professor, e por que que não pode ser a letra D? Porque ele diz assim, olha, a música é uma das linguagens que o aluno... Gente, olha, a música é uma das linguagens. Esse uma das linguagens é uma característica que ele está dando à música. Então, isso é um predicativo, né? Ele é um verbo de ligação aqui, certo? Verbo ser, eu sou, tu és, ele é. O verbo ser, verbo de ligação, beleza? Gabarito, letra C. Qualquer dúvida, gente, rebole aí no chat, pelo amor de Deus. Pode perguntar, tem besteira não. 3 diz assim, ó, tenho tanta informação do coronavírus no meu celular que ele nem vibra mais, ele tosse. Ah, meu pai. No que diz respeito à transitividade verbal, tenho, vibra e tosse são, respectivamente, vocês que fazem. Eita, essa daí pegou vocês, hein? Letra A, todo mundo foi de A, tomara que seja. Vamos lá, ó. Tenho tanta informação. Tenho o quê? Tenho o quê? Verbo transitivo direto, ó. Dá para eliminar alguma? Dá, ó. Dá para eliminar a B, dá para eliminar a D e dá para eliminar a E. Olha aí. Só com um a gente já descobriu que ele nem vibra. Gente, tem complemento depois? Vibra o quê? Não, olha. Você tem um vibra e depois desse vibra você não tem complemento. Não tem nada. Esse mais não está complementando o sim. Então, isso aqui é um verbo intransitivo. Ele tosse, olha, veja, ele tosse. Não tem nada depois do verbo tossir. Ele tosse, ele parou aí. Ele não colocou nenhum complemento, logo verbo intransitivo. Então, nesse caso, é um verbo transitivo direto e os dois outros intransitivos vocês acertaram. Gabarito, letra A. Beleza? É, nesse contexto. Beleza? Sim. Vamos para a próxima. Questão 4. Diz assim, olha. Fundatec. Na oração, o Brasil possui uma notável diversidade criativa de expressões culturais. O verbo possuir é classificado. Muita gente de letra A.
Vamos lá, então? Meus queridos, vejam só. O Brasil possui, faça uma perguntinha. Possui o quê? Possui o quê? Verbo transitivo direto, gente. Gabaritado de cara na letra A. Tá vendo como o bizu ajuda? Ó, depois não tem preposição, então tudo ok. O bizu ajuda pra caramba. Vamos para 5. Fundatec. Tendo em vista o fragmento adaptado, eu acredito em senso de comunidade. A expressão destacada é um verbo. Letra D. Ó, pessoal. Quem acredita, acredita em alguém. Acredita em quem? Ó, a preposição. Ó, então tem um verbo transitivo, depois tem preposição, verbo transitivo indireto. Vamos lá, professor. Gabarito letra D, verbo transitivo indireto. Vocês estão afiados, viu? Estão afiados. Vamos para 6. Diz assim, ó. Assinale a alternativa em que todos os verbos são transitivos. Vamos lá. Letra D. Vamos lá? Meus queridos, olha só. Ele diz assim: todos os verbos são transitivos, beleza? O autor apresentou. Apresentou o quê? Verbo transitivo direto. Seu sofisticado protagonista aqui, apesar de sempre usar. Usar o quê? Verbo transitivo direto. Era irreconhecível. Gente, olha, esse irreconhecível é um predicativo, é uma característica, né? Então, é um predicativo. Se é predicativo, isso aqui é um verbo de ligação. A letra A não pode ser o nosso gabarito. Letra B. O ladrão de casaca apareceu sim. Ó, apareceu sim em produções. Verbo. Apareceu em produções. Isso aqui foi o lugar onde ele apareceu. Pronto, professor. É advérbio. Advérbio não pode ser complemento. Logo, esse verbo é intransitivo. É. Porque depois tem um advérbio. Apareceu sim em produções. É o lugar onde ele apareceu. Já não pode ser, nesse caso, a letra B. Ele diz assim, ó. Qual é o erro da letra C que vocês não marcaram? E aí? Me diga qual é o erro da letra C que vocês não marcaram. Por que não marcaram a letra C? Fora de D. Hum, vamos dizer não? Preposição de, mas tem uma coisa que nos faz eliminar de cara, gente, olha. Era inevitável, beleza? Era inevitável. Esse era é um verbo de ligação, ó. Era inevitável. Esse inevitável, ele é um verbo de ligação, porque inevitável é um predicativo, né? Então, esse aqui eu tenho um verbo de ligação. Professor, só sobrou a letra D, foi. Vamos lá. Sei quem atendeu. Atendeu o quê? Verbo transitivo direto. O pedido é de toda a revista e escreveu. Escreveu o quê? Verbo transitivo direto. Então, todos os verbos são transitivos. Gabarito letra D, beleza? Gabarito letra D de dinheiro, que é o que a gente vai pegar bem muito quando passar no concurso, beleza? Vamos à questão 7. Deixa eu ver se essa aqui dá para a gente fazer.
Dá pra gente fazer. E diz assim, ó, após a leitura e análise do trecho, pode-se afirmar que, vamos lá, e decã. Muita gente indo de letra C. Vamos lá. Ele diz assim: letra A, guiar-se está empregado no sentido de aconselhar. Logo é bitransitivo. Vamos procurar. Ó. Ele diz assim: ó, durante a noite, o Pedro I portou em Salinas para emprestar um tapajera que nos guiasse. Gente, guiasse. Guiasse quem? Cadê a caneta aqui? Opa, desculpa aí que eu acabei riscando. Guiasse quem? Verbo transitivo direto. Certo? A letra A já está errada. Letra B. Levantamos. Está empregado no sentido de pôr-se em pé. Logo é transitivo indireto. Vamos lá? Ele diz assim, olha. E quando nos levantamos no dia de hoje? Ó, no dia de hoje a gente dá noção de tempo, né? Então esse verbo ele é intransitivo, né? Ó, levantamos no dia de hoje. É tempo, é advérbio. Então esse verbo ele é intransitivo. Letra C. Portou está empregado no sentido de chegar num lugar específico. Logo, é verbo intransitivo. Vamos lá. Durante a noite, Pedro portou em Salinas. É o lugar onde ele portou. Então, esse aqui é um advérbio. Logo, o verbo é intransitivo. Tá certo, pessoal. O gabarito é letra C de contra-cheque. Beleza? Aí ele diz assim, olha. Emprestar está no sentido de ceder algo a alguém, logo é transitivo indireto. Vamos olhar, cadê o verbo emprestar? Ele diz assim: durante a noite, o Pedro II portou em Salinas para emprestar. Ó, você só tem uma resposta. Emprestar o quê? Um tapajera que nos guiasse. Não tem dizendo a quem, né? Então, esse verbo é só transitivo direto. E letra E, estávamos está empregado no sentido de expressar está temporado. Logo é verbo intransitivo. Não, gente, olha, diz assim, olha. Durante a noite, Pedro portou em Salinas para emprestar um tapajara que nos guiasse através da foz traiçoeira e quando nos levantamos no dia hoje, estávamos nela. E aí, estávamos nela. E aí, professor? Rapaz, estávamos nela. É o lugar onde eles estavam. O erro da letra E é porque ele diz assim, estado temporário, né? Ele diz estado temporário. Então não é. Esse verbo ele é intransitivo. Estávamos nela. Ele é um verbo intransitivo, tá certo? Só que o erro da letra E é dizer assim, olha, está empregado no sentido de expressar estado temporário. Gente, se fosse estado, ele seria um verbo em ligação. Beleza? Então ele classifica o verbo certinho. Eles olha, o verbo é intransitivo. Só que quando ele vai descrever o verbo, ele erra. Então, por isso, o gabarito é letra C. Deu para entender, galera? Alguma dúvida nessa questão ou não? Show de bola? Pronto. Então, eu acho que a próxima, não sei se dá para a gente fazer também, ou já é outro assunto. É, a próxima já é outro assunto que eu vou trabalhar com vocês agora. É a última parte, beleza? Da, da aula. Vou encerrar aqui. Vou explicar o assunto, a gente vai fazer a última questão, e aí
Vocês vão ver que é bem tranquilo. Meus queridos, ó, para a gente encerrar a aula de hoje, eu gostaria muito de falar com vocês sobre uma coisa chamada de vozes verbais. Ó, galera, esse conteúdo é muito importante. Quem vai fazer 2 concursos? O FESA e quem vai fazer o concurso para professor do estado do Rio Grande do Norte, certo? Esses 2 concursos, eles cobram muito essa parte de vozes verbais, e é interessante que vocês, né, estudem bem isso daí. É o seguinte, professor, o que é isso? Vozes verbais, eu nunca esqueço, na primeira vez que eu fui explicar isso, né, em uma certa turma de adolescentes, e o menininho disse assim: e verbo fala? Né, as vozes verbais. O menino disse: e verbo fala? Né, eu nem sabia, professor, que verbo falava. Não, não é nesse sentido. O que é isso, professor? Vozes verbais. Gente, olha, vozes verbais, se você quiser anotar aí, é o estudo do comportamento do sujeito. Se você colocar isso daí, é a melhor forma de você entender. Vozes verbais é o estudo do comportamento do sujeito. Você vai estudar como o sujeito está se comportando, como o sujeito, sujeito está se comportando. E o sujeito, gente, ele é um cara tranquilo, ele só pode fazer 3 coisas. Ou ele vai ser aquele cara que chega aos cantos, na verdade, e pratica uma ação, ele pode praticar uma ação. Ele pode ser. De uma certa forma fala, né? O menininho não estava errado, não. Ele pode ser aquele cara que chega a algum lugar e, em vez de praticar uma ação, ele sofre, sofre ou recebe, né? Pode ser recebe também, beleza? Ou ele pode ser aquele cara que chega a algum lugar e pratica e sofre ao mesmo tempo. Pratica e sofre. Beleza. Professor, aí cada um desse daí caracteriza uma voz verbal? Ó. Se eu chegar para você e praticar uma ação, a voz é uma voz ativa. Se ele sofre, gente, a voz é uma voz passiva. Mas se ele pratica e sofre, professor, ao mesmo tempo, a voz é reflexiva. É normal, quando a gente está estudando, né? Eu, pelo menos, achava assim, quando estava estudando para concurso e tal. Ai, meu Deus, o mais difícil deve ser essa reflexiva. Porque são 2 coisas para eu aprender. Ele pratica e sofre ao mesmo tempo. Então, o mais difícil deve ser ele. Não é, gente, é o mais fácil. Porque esse reflexiva, você não vai pegar com esse bizu de pratica e sofre ao mesmo tempo, não. Você vai pegar outro bizu. Qual é o bizu, professor, da reflexiva? É que quando tem a reflexiva, você consegue subentender um a si mesmo, assim mesmo. Você consegue entender um a mim, a mim mesmo. Você consegue entender um de si, de si mesmo. Beleza? Você consegue subentender essas expressões. Professor, não entendi, não. Explica aí na hora. Imagina essa frase aqui, olha. João é um aluno que se cuida. João é um aluno que se cuida. Veja só essa frase, gente. Olha. João é um aluno que se cuida. Eu consigo subentender alguma dessas expressões aqui? Será que eu consigo? Ó? Vamos pensar um pouquinho. Eu poderia dizer assim, olha, João é um aluno que cuida de si mesmo. É um aluno que cuida de si mesmo, né? É um aluno que cuida de si mesmo. Então, quando eu consigo entender esse de si mesmo, essa voz é o quê? É reflexiva.
Beleza? Outro caso, rapaz, o pobre de João se machucou ali com uma faca. Se machucou, é como se fosse o pobre de João machucou a si mesmo com a faca. Beleza? Então, bem tranquilo, gente. Olha, eu já adianto que essa reflexiva ela não cai muito em prova. Porque a banca já sabe que você sabe esse bizu. Beleza? Ela sabe, ele sabe aquele bizu do a si mesmo, do desse mesmo. Então ela não coloca, não, gente. Porque você vai acertar pelo bizu. A banca é cruel, beleza? Tranquilo, professor, deu para entender. A banca não vai colocar isso. É. Agora, se eu chegasse para você com a seguinte frase assim, ó. Carlos derrubou, derrubou João. Carlos derrubou o João, rapaz? É, veja só. Carlos derrubou o João. Meus queridos, vejam só. Quem é o sujeito dessa frase? Professor, é o Carlos. Ó. Quem foi que derrubou o João? Carlos. Beleza. Carlos praticou uma ação ou sofreu? Rapaz, Carlos praticou a ação de derrubar o pobre de João. Então aqui a voz é o quê? Ativa. Beleza, professor. Agora, se fosse assim, olha. João foi derrubado por Carlos. Ó, João foi derrubado por Carlos. Vamos olhar. Quem é que foi derrubado por Carlos? João. Então, João, coitado, é o sujeito. E ele, coitadinho, sofreu a ação de ser derrubado por Carlos. Ele sofre, né, professor? Ele sofre. Ele sofreu a ação. Então, se ele sofre, a voz é o quê? Passiva. Foi embora. Só, meus queridos, que é o seguinte. Imagine a seguinte situação. Você que tem filho, tem filha, imagine que seu bichinho chegou em casa do colégio e diz assim: Mamãe, eu fui derrubado. Eu fui derrubado. Você sabe que seu filho sofreu uma ação, não sabe? Sabe. Seu filho sofreu uma ação. Então, professor, beleza, meu filho sofreu, foi. Automaticamente você vai perguntar: quem foi que derrubou você? Por quê? Porque você quer saber quem foi que praticou a ação que seu filho sofreu. Você quer saber quem foi que praticou a ação sofrida pelo sujeito. Não é assim? E aqui tem isso, olha. Quem foi que derrubou João? Foi Carlos, ó. Carlos. Então, Carlos praticou a ação que o sujeito sofreu. Como é que a gente vai chamar o Carlos? De malvado, professor? Não, ele vai chamar de agente da passiva. O que é o agente da passiva? É aquele que pratica a ação que o sujeito sofreu. E é, professor? É, professor. Aquele que pratica a ação que o sujeito sofreu. Porque, olha, para alguém sofrer, alguém tem que ir lá e praticar. Eu chego para você e digo assim, olha, Rafael foi mordido por um cachorro. Rafael sofreu a ação, mas teve alguém que praticou essa ação contra Rafael. Quem foi? O cachorro. Então, o cachorro é o agente da passiva. Deu para entender isso daí, galera? Show de bola. Ficou claro que agora eu vou pegar mais um detalhe com vocês. Tá ok? Pronto. Então vamos lá. Veja só. Professor, qual é dessas daí que mais cai na minha prova? Sem sombra de dúvida, a voz passiva. Passiva. Por quê, professor? Porque ela é a única que se divide, gente. A voz passiva, ela se divide. E é, professor, as outras não se dividem, não, não. A voz passiva, ela pode ser analítica, ou ela pode ser sintética. E é, professor, é. Qual é o bizu, ó, gente?
Muita gente aprende isso daí decorando. Eu não gosto, beleza? Voz passiva analítica é quando tem o verbo ser mais o particípio. Gente, eu não gosto desse método, porque fica muita coisa para o aluno decorar. O que é que você vai aprender? Você vai aprender por eliminação. Você vai dizer assim na sua cabecinha, olha, se não for sintética, é analítica. Se não for sintética, é analítica. Professor, quer dizer que eu vou aprender a sintética e a analítica é a sobra. Exatamente. Vamos lá. Voz passiva sintética. O que é isso, professor? Sintética, gente, você vai fazer o bizu comigo. Olha, sintética começa com S, certo? Sintética começa com S. Você vai grifar o S de sintética. E esse S, gente, ele lembra a palavrinha se. Ele lembra a palavrinha se. Então, só há voz passiva sintética se houver um si. Se tiver a frase que não tenha um si, é impossível que ela fique na voz passiva sintética. Show de bola, professor. Entendi. Ótimo. Então vamos lá, professor. Olha, voz passiva sintética começa com S de si. Show de bola. Aí vamos lá. É qualquer si, professor? Não. Esse si, ele tem que ser uma partícula apassivadora. Apassivadora. Professor, o que é isso? O que é uma partícula passivadora? Não é tão simples. A partícula passivadora é quando o si está ao lado de um verbo transitivo direto ou de um verbo bitransitivo. Professor, então é o seguinte, olha. Achei a partícula passivadora, achei a voz passiva sintética. É. Aí, professor, o senhor falou que para o si ser uma partícula passivadora, é só ele estar ligado a um verbo transitivo direto ou bitransitivo. É exatamente isso. Mostra aí, professor, um exemplo na hora. Ó. Será que nessa frase aqui eu tenho voz passiva sintética? Ó? Viu-se o conteúdo. E aqui vai ser, ó. Hum, revisou-se o assunto. Ó, duas frases. Será que eu posso dizer que nessas duas frases eu tenho voz passiva sintética? Vamos testar, né? Primeiro passo, tem o se? Tem, professor. Circule. Você vai circular o se e vai puxar uma setinha para o verbo. Circule o se e puxe uma setinha para o verbo. Pronto, professor, entendi. Circulei o se e puxei uma setinha para o verbo. Faça uma pergunta ao verbo viu. Qual seria a pergunta? Viu o quê? Viu o quê? Opa! Então, esse verbo é transitivo direto. Vem cá, ó. Quando o se está ligado a um verbo transitivo direto, ele é o quê? Partícula passivadora. Show de bola, professor. Então, esse se aqui, ele é uma partícula apassivadora. Se há partícula passivadora, eu tenho voz passiva sintética. Voz passiva sintética. Revisou-se o assunto. Vamos lá, ó. Circula-se. Puxa uma setinha pro verbo. Faça uma pergunta. Revisou. Revisou o quê, homem? Ó, professor, verbo transitivo direto. Então, se há verbo transitivo direto, esse aqui é uma partícula apassivadora. Show de bola, professor. Então, eu também aqui tenho voz passiva sintética. Pessoal, deu para entender como é a voz passiva sintética? É só você encontrar a partícula passivadora, que é o si do lado de um verbo transitivo direto ou bitransitivo. Deu para entender? E aí? Ok? Pronto. Aí, professor, tá certo. Agora sim, o senhor não explicou a voz passiva analítica. Isso aí o senhor não explicou, não, foi. Vamos ver o que é a voz passiva analítica. Dê uma olhadinha nessa frase aqui, ó.
Técio foi ferido por João. Não. Técio foi ferido por João. Galera, quem é o sujeito dessa frase? Quem foi ferido por João? O Técio. Ele praticou ou sofreu? Ele sofreu. Professor, então a voz é passiva. Não é, minha amiga, só se lasca. Então, professor, a voz é passiva. É. Pode ser voz passiva sintética? Pode. Pode não, professor. Que não tem um si, pronto. Não tem um si, não pode ser sintética. Só resta o quê? Analítica. A voz passiva analítica você vai por eliminação. Ah, professor, olha, o sujeito sofre ação, então a voz é passiva. Mas não tem um si. Pronto, então é analítica. Só é voz passiva sintética se você tiver o si. Beleza? Deu para entender, meus queridos? Vamos fazer a nossa última questão da aula de hoje. Vamos lá, ver se vocês pegaram. Qualquer dúvida, pode colocar aí no chat, viu? Vamos lá. Última questãozinha da aula de hoje é da FGV, que é para encerrar com chave de ouro. Diz assim, ó. Assinale a opção que mostra exemplo de voz passiva. Vocês que fazem. Eita. Será que é isso? Sabe? Pessoal, a resposta está bem facinho, ó. Não se faz arte com fórmula. Opa, um si. Puxa a setinha pro verbo. Faça uma pergunta ao verbo faz. Faz o quê? Verbo transitivo direto. E quando o se está ligado a um verbo transitivo direto, ele é o quê? Partícula apassivadora. Se há partícula apassivadora, voz passiva sintética. Gabarito, letra A. Olha aí. A resposta estava de cara na letra A, mas eu entendo, pessoal, porque é cega, né? Então, ó, só não entendi o porquê de ser passiva. Porque sempre que você encontra uma partícula passivadora, tem voz passiva sintética. É uma regra, Regina. Porque quando não se faz arte, é como se fosse a arte não é feita com fórmula. Entendeu? Então, gabarito, letra A. Meus queridos, alguma dúvida? Tudo bem? Pessoal, muito conteúdo na aula de hoje, né? Mas é assim mesmo, beleza? É assim mesmo. Vai dar certo, beleza? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus, certo? Que Deus abençoe vocês. Um abraço bem grande. Tudo de bom, viu? E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Um cheiro e até mais. Valeu! Vamos lá. Valeu. Vou mandar agora para a secretaria as anotações, viu? Para estar lá no drive de vocês.